Meus amores, boa noite. Muito bom voltar aqui para poder falar com vocês um pouquinho sobre teoria geral do processo. Vocês fizeram um trabalho que ficou muito bem feito sobre o direito de ação. Espero que vocês tenham feito com comprometimento, realmente estudando. Então, coloquei lá para vocês no portal do aluno a correção desse trabalho com as justificativas todas direitinho lá. Mas tudo foi muito explicado nos vídeos anteriores, então acho que não surgiu mais nenhuma pergunta, mais nenhuma dúvida sobre o assunto. Mas se porventura alguma dúvida ficou ainda sobre o direito de ação, peço que vocês me procurem para que eu possa saná-la, tá bom? Estou à disposição 24 horas do dia para vocês. Mas bom, levando em consideração que vocês foram bem, a gente já pode mudar o assunto, sair sobre o direito de ação e passar a falar sobre o direito de defesa, né? Então, falar um pouco sobre a relação que demanda o réu com o juízo, né? A possibilidade que o réu tem de falar em juízo. Pessoal, da mesma forma que existe o direito do autor de ajuizar uma ação, de utilizar uma ação para provocar o juízo, também existe para o réu o direito de se contrapor a ela, ou seja, de se defender, de impugnar, utilizando de argumentos que façam com que o juiz tenha o seu livre convencimento. Então, o juiz ele não vai se convencer tão somente com o que está na ação, com o que está na petição inicial. O juiz vai levar em consideração o que está na PI, que é a petição inicial, e o que está, por exemplo, na contestação, que é a defesa por excelência do réu. Então, é nela que o réu vai utilizar de todos os argumentos possíveis, argumentos processuais ou argumentos de direito material, para poder fazer a cabeça do juiz, para que o juiz possa, de fato, julgar a ação procedente, parcialmente procedente ou improcedente, a depender do caso. Para o réu, sempre vai ser mais viável que o juiz julgue o processo improcedente. Quer dizer que se o juiz julgou o processo improcedente, ele está dizendo que concorda com o réu, que não concorda com o autor, ok? Pessoal, a todos é garantido o direito de acesso à justiça, a inafastabilidade jurisdicional que nós falamos por várias vezes quando dá aula presencial. Também falamos da live no Instagram e por vezes a gente pincelou nessas aulas à distância, né, nessas aulas remotas. Pessoal, mas da mesma forma que a Constituição Federal garante o acesso à justiça, a Constituição Federal também garante um outro princípio, que é o princípio do contraditório. Então, o réu ele tem direito de saber da existência de um determinado processo, mas vai além disso, não só da existência, mas do que está ocorrendo dentro daquele processo. Então, a gente abrange aqui dois atos processuais muito importantes, que é a citação e a intimação. A citação é o ato processual que faz com que o réu tome conhecimento de que aquela ação existe, de que ele está sendo processado. Isso é o ato de citar. Enquanto que a intimação faz com que o réu tenha conhecimento do andamento processual. Então, a intimação ela acontece sempre depois da citação devida, desde que a citação tenha sido válida. Então, imaginem que eu sou ré, o João está me processando, distribuiu uma petição inicial. Não basta que a petição inicial exista. Tem que ter uma coisa litigiosa, e a coisa só vira litigiosa com a citação válida. Então, o que o juiz vai fazer quando ele receber a petição inicial? Ele vai olhar, vai verificar se tem os requisitos, se tem as condições da ação, e ele vai expedir um mandado de citação. Hoje, a regra geral, genérica, tá? É que a citação ela é feita via carta com aviso de recebimento, mas ela pode ser feita por oficial de justiça, por exemplo, por hora certa, por edital, caso a gente não saiba onde aquela pessoa está, a pessoa está em local incerto ou não sabido. A gente vai entrar muito nesse assunto ainda lá quando do quarto período, tá? No nosso segundo semestre desse ano. Mas para a gente poder entender, então, o juiz recebeu a inicial, ele vai expedir mandado citatório. O que é esse mandado citatório? É o oficial ou o juízo informando ao réu que o réu agora tem um processo no nome dele. Então, que ele vai ter que se defender, ele vai ter que contratar um advogado, ele vai ter que comparecer em audiências, ele vai ter que dar andamento nos processos. A citação, então, é o ato processual que faz com que o réu tome conhecimento de que aquela ação existe.
Citou, a citação foi válida, Priscila então tomou conhecimento que está sendo processada. Muito bem, agora nós temos uma coisa litigiosa, de fato nós temos um processo agora, que foi devidamente formado com a citação válida. Eu recebi aqui na minha casa aquela carta, assinei o aviso de recebimento, o juiz tem certeza que eu fui citada. A partir desse momento, o juiz vai passar a expedir intimações. E essas intimações são para quê? Para que eu tome conhecimento dos atos processuais que estão surgindo no processo. Exemplo, intimação para que o réu conteste a ação no prazo de 15 dias. Isso é uma forma de intimação. O juiz está me dando conhecimento de que eu tenho que tomar uma determinada medida dentro daquele processo pelo qual eu fui citada anteriormente, lá antes no que a gente falou. Entenderam? Então a gente tem dois tipos de atos processuais que são diferentes, mas que fazem com que o contraditório seja de fato respeitado. Então tem que haver a citação válida e tem que haver as devidas intimações para dar os andamentos processuais. Caso contrário, o réu ele não consegue se defender 100%, como a Constituição Federal nos garante e também o Código de Processo Civil, tá bom? Então é nesse sentido, pessoal, que nasce o direito de defesa, também chamado de exceção. Essa exceção, entendam, defesa, ela tem duas acepções, ela pode vir a ter dois significados diferentes. Pra gente, é importante o segundo significado, mas a gente tem que entender quais são esses dois, tá? Primeiro, eu tenho as exceções em sentido amplo. E as exceções em sentido amplo constituem um dos 4 pilares do processo civil, tá? Que nada mais é, pessoal, do que o próprio direito de defesa que a Constituição Federal garante. Enquanto que a exceção em sentido estrito é a própria objeção. Então, a gente vai ver primeiro a em sentido amplo e, na sequência, a mais importante delas, a em sentido estrito, tá? Então, coloquem no caderno de vocês, exceção em sentido amplo. Pessoal, peço desculpas se eu tô ofegante, é que eu realmente tô com um probleminha mesmo de falta de ar por esses dias, tá? Não é nada grave, mas é que eu sou uma pessoa, pra quem não me conhece, eu tenho asma e de vez em quando ela fica atacada, então hoje é um desses dias. Então vocês me desculpem, vocês vão ver que eu tô um pouquinho mais ofegante. Ainda mais porque eu falo muito rápido e isso piora, tá? Então, pessoal, a exceção em sentido amplo é o direito de defesa propriamente dito, é a acepção mais genérica e mais ampla do termo que vocês podem conhecer. É o direito de se defender, é aquele mecanismo que a Constituição Federal e que o Código de Processo Civil dá para que o réu possa se defender, para que o juiz decida, por exemplo, não acolher a pretensão inicial. Ok? Então é um instituto fundamental. Isso vocês já viram bastante ali quando do contraditório, da ampla defesa, a gente falou quando dos princípios, né? Já a exceção, lembrem que exceção é o mesmo significado de defesa, tá? Em sentido estrito é diferenciado, o próprio nome já diz, né? Que é em sentido estrito. É a mesma coisa que objeção. Pessoal, o processo ele se subdivide em duas categorias muito importantes. Uma categoria é aquela que faz com que uma determinada pretensão ou uma objeção, na verdade, ela seja de ordem pública. E o que é ser de ordem pública? Quer dizer que o conhecimento daquela defesa não importa tão somente ao réu ou tão somente às partes, mas sim a todo o poder judiciário, tá? A todo o juízo. Então, uma matéria de ordem pública são aquelas matérias importantíssimas. Enquanto que nós temos matérias que não são de ordem pública. E essas matérias que não são de ordem pública, elas correspondem a interesses estritamente vinculados às próprias partes, tão somente, por exemplo, ao réu. Então é importante a gente saber essa diferença, né? Que nós temos aí uma defesa que é de ordem pública, então entende-se que aquela defesa não importa tão somente às partes, mas também ao Poder Judiciário, é uma coisa grave, um problema grave que está acontecendo no processo, enquanto aquelas que não são de ordem pública têm um probleminha, mas que não é tão grave assim. Então vamos aos exemplos para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso. Então, primeiro, as matérias de defesa de ordem pública, pessoal, elas podem ser alegadas pelo réu quando da sua defesa. Lembra que a gente falou sobre a contestação? Eu falei, olha, tem um prazo de intimação para 15 dias para contestar, tudo isso vocês vão ver mais para frente.
Nessa contestação, pessoal, é a primeira vez, como regra geral, que o réu fala no processo. Se é a primeira vez que o réu fala no processo, é o momento que ele tem para se defender, para utilizar de todos os argumentos possíveis, todos os argumentos de direito material e de direito processual. Então, um eventual defeito de direito processual, ele tem que alegar no momento oportuno, que seria, em tese, na contestação, tá? Nós temos outras formas de defesa, como, por exemplo, a reconvenção, a exceção de suspeição e impedimento, mas isso vocês vão ver mais pra frente. Então, vamos focar aqui numa única, que é a contestação. Ela é a forma por excelência de defesa do réu. É lá que ele vai colocar um monte de coisa que vai fazer com que o juiz se convença ou não daquela pretensão inicial. Então, nessa contestação, ele pode alegar que existe um problema, um defeito de ordem pública. Mas vamos supor que o réu comeu bola e ele não colocou na contestação. Ele se esqueceu. E essa era a primeira oportunidade dele falar. E como regra geral, quando eu tenho um defeito processual, a minha hora de falar é sempre no primeiro momento que eu falo no processo. Em regra geral, quando eu não falo nesse primeiro momento, quer dizer que meu direito precluiu e eu não posso alegar depois. Pessoal, como se trata de um defeito de ordem pública, de questões relacionadas não somente às partes, mas também ao juízo, caso aquele réu que comeu bola e não colocou na contestação, o juiz ele vai poder conhecer de ofício. O que é conhecer de ofício? Resolver aquele problema sem mesmo ter havido uma determinada provocação pelo réu. Então imaginem a seguinte situação. Eu, Priscila, sou a ré, não vi um problema grave no processo, tá? A gente vai dar exemplo já já. Não vi. Passou batido, sou inexperiente, não consegui ter a malícia, caí na ingenuidade e não vi aquele defeito processual. Aí o processo foi caminhando, lá depois de 2 anos, chegou para a sentença. O juiz olha o processo, lê todo o processo e ele verifica que ali tem um defeito de ordem processual muito grave. E ele não pode continuar com o processo. Ele precisa extinguir o processo sem resolução do mérito. Ele pode fazer isso, sendo que eu não aleguei ali na contestação, que era o primeiro momento, que era o momento oportuno? Nesse caso pode, porque é uma matéria que se trata de uma matéria de ordem pública, que também afronta o próprio Poder Judiciário. Vamos a exemplos. Lembra das condições da ação? A gente falou bastante sobre isso, né? Alguns vídeos sobre esse tema. Vamos supor que eu na contestação, como ré, né? Porque parte autora utiliza da petição inicial por intermédio da ação, que vai se formar um processo, enquanto que o réu, ele vai utilizar da sua defesa, que é a contestação. Então eu, Priscila, sou a ré, sou advogada do réu, e não vi que estava faltando uma das condições da ação. Lá na petição inicial do autor, eu não vi. Eu nem me liguei nessa questão. E o processo continuou. O juiz, na hora que foi verificar lá no final, falou, ué, mas essa ação ela tá carente de condições, tá faltando uma aqui. Eu não posso prosseguir com a ação, vou ter que extinguir o processo sem resolução do mérito. Ele não vai poder julgar se não tem condições. Lembra que a gente falou muito sobre isso? Isso é matéria de ordem pública, porque o CPC manda que tenha aquelas condições da ação. Se não tiver, o juiz não vai poder julgar. Ainda que eu não tenha colocado na minha defesa aquele problema, aquele defeito processual. O juiz ele pode, de ofício, extinguir o processo sem resolução do mérito. Esse é um dos primeiros exemplos que vocês já conseguem visualizar com mais facilidade, porque a gente acabou de falar sobre as condições da ação, né? E a gente viu que é de suma importância, que tem que ter aquelas condições da ação. Agora, uma segunda situação, incompetência absoluta. A gente vai ver sobre incompetência absoluta e relativa lá no 4º período. A gente vai ficar lá muito tempo falando sobre isso. Mas, em suma, a incompetência ela pode ser absoluta ou relativa. Quando a incompetência ela for absoluta e o réu não tiver alegado na sua defesa, o juiz vai poder conhecer de ofício a qualquer momento do processo. Pessoal, não é somente na sentença, tá? A sentença foi um exemplo que eu dei, mas o juiz ele pode verificar isso ao longo de todo o processo, inclusive lá em segunda instância, quando o processo estiver em grau de recurso, em apelação, em qualquer momento e em qualquer instância. Exemplo de incompetência absoluta. Temos um processo, esse processo trata de um problema trabalhista. Esse processo tinha que ser distribuído na vara do trabalho. Por quê? Porque a Constituição Federal fala as hipóteses em que o processo estará na vara trabalhista, tá? Eu não me
atentei a isso, eu não sou muito boa de direito do trabalho, o cliente apareceu, fiz a petição, distribuí na própria vara civil. E, gente, ninguém viu, o negócio tá lá, pendente, já faz 1 ano e pouco e ninguém viu. No meio do processo, o juiz vê. Aí o juiz fala, gente, mas eu sou absolutamente incompetente para julgar essa ação, porque essa ação não é da vara civil. Essa ação é lá da vara do trabalho. Então o juiz vai poder julgar essa ação? Não. Mas o réu alegou lá na contestação? Não. E agora? Pessoal, o juiz vai poder conhecer de ofício e ele vai remeter os autos, então, à vara do trabalho. Ou, caso ele não remeta, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito, justificando que não é o juízo competente. Que o juízo competente é onde? É na vara trabalhista, porque a Constituição Federal assim nos fala, tá? Então, aí 2 exemplos de direito processual de ordem pública é o caso da incompetência absoluta e da ausência de alguma das condições da ação. Então, poderá ser visualizada a qualquer momento, independentemente de manifestação do réu, tá? O correto, pessoal, é que o réu sempre alegue na sua contestação tudo da sua defesa. Que não deixe passar nada, tá? Mas vamos supor que tenha deixado passar. Aí o juiz poderá conhecer de ofício. Muito bem. Então, passamos um traço nessa questão de ordem pública. E nós temos aquelas situações de matérias que não são de ordem pública. Ou seja, determinadas matérias interessam tão somente as partes. No nosso caso, que estamos falando de defesa, interessa tão somente ao réu. Se interessa, pessoal, tão somente ao réu, quer dizer que se o réu não alegar no primeiro momento em que fala no processo, quer dizer que seu direito precluiu. O que quer dizer que o direito está precluso? Quer dizer que ele não vai poder alegar nunca mais. Ele perdeu a oportunidade, tá? Ele tinha uma oportunidade de falar quando da primeira vez que se manifesta no processo, essa primeira vez é como regra geral na contestação, e ele não manifesta. Aí ele vai ver este problema, esse defeito, que não é de ordem pública, lá pra frente. Aí ele vai poder alegar? Não vai, porque ele perdeu a oportunidade de falar quando, no momento devido, tá? Então, essas matérias que não são de ordem pública não podem ser determinadas pelo juiz de ofício. Tem que haver provocação. Se não houver provocação na primeira vez em que o réu tem que falar no processo, quer dizer que ele perdeu o seu direito, ele perdeu a sua oportunidade, tá? O exemplo clássico, levando em consideração que a gente falou de incompetência absoluta, é a própria incompetência relativa. Enquanto a absoluta, o próprio nome já diz, é absoluta, ela tem que ser obedecida, caso contrário, caso ela não seja obedecida, o processo será extinto sem resolução do mérito. A incompetência relativa, ela deve ser arguida pelo réu na contestação, e se não foi, ele perdeu a oportunidade. O que vai acontecer aqui é uma prorrogação de competência. O que é uma prorrogação de competência? Olha, pessoal, o processo ele até tá no lugarzinho errado, mas agora ele vai continuar ali, porque o réu não se manifestou no momento oportuno. Mas não é uma competência absoluta, é uma competência relativa, tá? Então vamos a um exemplo de competência relativa. As ações pessoais. Pessoal, ação pessoal, a gente tá lá no artigo 46, tá? Lá no artigo 46 fala assim: as ações pessoais ou as ações de direitos reais relacionados a bens móveis, o processo será julgado no domicílio do réu. Vem assim lá no artigo 46 do Código de Processo Civil. Essa regra, pessoal, é uma regra de competência relativa. Quer dizer que as ações pessoais, elas serão distribuídas no domicílio do réu. Competência relativa por causa de quê? Imaginem o seguinte: eu sou Priscila, quero entrar com uma ação de cobrança. Essa ação de cobrança é uma ação pessoal, tá? O valor da cobrança é o valor de 100 mil, mas o réu tá morando no Amazonas, tá morando lá em Manaus, vamos supor, tá? Não é muito longe para mim distribuir essa ação? Logo eu que moro em Varginha, é muito longe. Então eu vou dar uma de João sem braço. Aí eu faço o quê? Distribuo o processo aqui em Varginha. Tá certo isso? Não tá muito certo, né? Porque eu acabei de falar para vocês que a ação de direito pessoal deve ser distribuída na comarca do réu. Aonde o réu tá morando? Manaus. A parte autora, Priscila, tá morando em Varginha. Mas eu dou uma de João sem braço, distribuo aqui em Varginha. O juiz vai receber, vai olhar o processo, vai expedir mandado de citação. A citação vai lá para Manaus. A pessoa leu. Ah, beleza, tá lá em Varginha, ok. Faz a contestação e não menciona nada. Ele em nenhum momento fala, olha, tinha que ser em Manaus, não tinha que ser em Varginha.
tinha que ser aqui, a competência territorial daqui. Pessoal, o que vai acontecer se ele não se manifestou? Houve prorrogação da competência. O que o juízo vai entender? Ué, se ele não se sentiu prejudicado, então a gente mantém aqui em Varginha. Ele perdeu o direito dele agora de poder pedir para o processo ir para Manaus, porque precluiu o seu direito, tá? Então, um exemplo clássico é o exemplo do artigo 46, que tem uma finalidade territorial, uma competência territorial, e este caso é o caso de uma competência que é relativa. Então, o juiz ele não vai conhecer de ofício, ele só vai poder conhecer se alguém provocou, se alguém manifestou. E quem que se manifesta? O réu. O nosso está morando lá em Manaus. Se ele não se manifesta na primeira ocasião, que em regra geral é na contestação, precluiu, houve então a prorrogação de competência. O processo vai se manter aqui em Varginha. Eu dei sorte. Entenderam? Agora, se ele se manifestou na contestação e falou, olha, tem uma incompetência relativa, eu não aceito que o processo esteja em Varginha, o processo tem que vir para Manaus. Aí o juiz vai decidir e vai falar, não, realmente, como ele arguiu no momento oportuno, o direito não estava precluso, o processo deve ser distribuído em Manaus. Aí não vai haver prorrogação da competência, porque o réu se manifestou no processo em momento oportuno, provocou o juiz. O juiz não agiu de ofício, porque ele não pode agir de ofício. Entenderam? Pessoal, esse exemplo de incompetência absoluta e competência relativa, a gente falou bem rápido, porque a gente vai falar muito sobre isso lá no quarto período. Mas é só para vocês poderem visualizar que existem matérias de defesa que são de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício, não só pode, como também deve, em certas hipóteses, né? Porque senão o processo vai ser nulo, enquanto que existem matérias que não são de ordem pública e que precisa haver manifestação da parte interessada, da parte que se sente prejudicada, ok? Grande problema era sobre a prescrição. Vocês vão ver que as ações, elas têm um prazo prescricional, tá? Exemplo, a ação de cobrança, ela tem um prazo prescricional de 5 anos. Então, alguém está me devendo, passaram-se lá 5 anos e 1 dia. Eu não posso ajuizar mais a ação de cobrança, porque prescreveu. Vocês vão ver isso quando da prática civil, tá? Prazo prescricional, comigo, tudo certinho. Então, prescreveu, eu não posso ajuizar a ação. Mas imaginem que eu, Priscila, sou bem espertinha. Eu vi que prescreveu, mas eu falei, a pessoa nem vai saber que o direito dela prescreveu. Que o meu direito, aliás, prescreveu. Distribuo a ação da mesma forma. Aí existia uma dúvida, existia um problema. Será que a prescrição era matéria de ordem pública ou será que a prescrição não é matéria de ordem pública? Será que o réu tem que alegar? E se ele não alegar? O juiz pode conhecer de ofício? Então existia esse problema. Será que a prescrição é de ordem pública? Será que ela não é de ordem pública? Será que eu tinha que me manifestar na primeira oportunidade? Pessoal, antigamente, o Código de Processo Civil dizia que a prescrição não poderia ser alegada de ofício. Então, se ela não poderia ser alegada de ofício, quer dizer que ela era matéria que não era de ordem pública. Então, tinha que haver a manifestação da parte prejudicada, que, em regra geral, é o réu. Mas hoje o CPC não nos deixa mais dúvidas em relação a essa questão. Antigamente existia várias jurisprudências sobre o assunto e o CPC veio em 2015 e passou um pano em relação a esse problema e mencionou lá no artigo 487 que a prescrição ela pode ser considerada pelo juiz de ofício ou que as partes se manifestem em qualquer momento do processo, inclusive em sede de apelação, que é lá em sede de recurso, já estamos lá em segunda instância. Então, pelo CPC nos falar agora que o juiz pode conhecer em qualquer fase, não há mais dúvida de que ela foi incluída entre essas objeções. Então, o juiz ele pode conhecer de ofício a prescrição, mas cuidado com a pegadinha. Aqui a gente tem uma pegadinha. O juiz ele pode conhecer de ofício, mas ele tem que dar para as partes a oportunidade de se manifestar antes de decretar a prescrição de ofício. Então, o juiz não pode lá catar, verificar que prescreveu e falar assim, prescreveu, extingue o processo em resolução do mérito. Ele não pode fazer isso. Ao verificar a prescrição, ele vai dar um prazo lá, que normalmente é de 15 dias, para que as partes se manifestem sobre a prescrição. E aí as partes, parte autora, parte ré, nesse prazo de 15 dias, vai se manifestar e depois o juiz vai julgar se de fato prescreveu ou não. Então pode ser conhecido de ofício? Pode, mas ele vai dar uma oportunidade para as partes se manifestar
de forma anterior, para respeitar a própria ampla defesa, o contraditório, tanto da parte autora quanto da parte ré, para que as partes não sejam surpreendidas com a prescrição, tá? Que é uma matéria tão sensível quando do Código Civil e também quando do processo civil, que vocês também acho que já viram ou vão ver mais pra frente sobre essa questão, tá bom? Então fechamos aí a nossa matéria sobre direito de defesa, eram só essas coisinhas pontuais que a gente precisava falar. A gente vai falar muito sobre essa questão de direito de defesa, contestação, reconvenção, revelia, no quarto período e quinto período. O quinto período não é comigo, é com o professor Márcio, mas vocês vão ver muito esses detalhes. O que a gente tá vendo é a teoria geral do processo, então é o que é defesa de forma genérica, tá bom? Então, caso tenha ficado alguma dúvida, pessoal, podem me questionar a qualquer momento no Instagram, estou à disposição de vocês. E da mesma forma, pelo meu representante aí que tá me auxiliando, o Lucas, para eventuais perguntas mais sistemáticas em relação a portal, a esse tipo de coisa. Então, vocês podem estar utilizando dos instrumentos disponíveis para vocês, tá? No mais, pessoal, nós vamos seguir o novo Classroom, a nova plataforma que a Fadiva disponibilizou, com um e-mail diferenciado, a partir do mês de maio. Então, em breve, vou passar para vocês o novo código. Este portal, né, essa sala de aula que nós estamos agora, ela será desativada a pedido da instituição, para que a gente fique tão somente em um lugar. Mas para que não haja bagunça, a gente vai terminar esse mês e a partir do dia 1 de maio, então, a gente começa no novo Class, tá bom? Mas tudo eu vou avisando para vocês, fechado? Pessoal, muito obrigada, grande prazer estar aqui com vocês, até a próxima aula. Um grande beijo e bons estudos!